Bem, nós vamos começar abordando sobre o capítulo 21, que fala sobre a destruição que virá sobre Jerusalém por Nabucodonosor. Veio a palavra a Jeremias da parte do Senhor, que foi o seguinte: o rei Zedequias, ele mandou Passur ir lá e perguntar a Jeremias por que é que eles sofreriam na mão do rei Nabucodonosor. Por que é que eles iriam ser guerreados contra a Babilônia. Aí Deus respondeu através de Jeremias ao rei Zedequias, dizendo o seguinte: eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vos pelejais fora dos muros contra o rei da Babilônia e contra os caldeus, que vos oprimem. Tais armas eu as ajuntarei no meio dessa cidade. Pelejarei eu mesmo contra vós outros, com braço estendido e mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor, disse o Senhor. Entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos e o povo, todos quantos nessa cidade resistirem à pestilência, à espada e à fome, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E disse mais o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e da morte. O que ficar nesta cidade, este morrerá por peste, ou morrerá à espada, ou morrerá de fome. Agora, o que sair, o que for levado como escravo, esse servirá como despojo. E aquele que voltei o rosto contra essa cidade para o mal, ela será entregue na mão da Babilônia, e este a queimará. Castigar-vos-ei segundo o fruto de vossas ações. Por que é que Deus diz isso? Porque Deus, ele foi muito paciente. Deus, por várias vezes, não uma, não duas, não três, por inúmeras vezes, porque nós já estamos no capítulo 21. E até aqui, Deus diversas vezes falou para Judá e Israel, que estavam na cidade de Jerusalém, para eles largarem os atos de adorar falsos deuses e voltar àquela antiga prática de adorar somente ao Deus verdadeiro, para pararem de sacrificarem crianças inocentes e aos ídolos, a Baal, e passassem a sacrificar apenas aquilo que antes era sacrificado ao Senhor, que eram os animais sem máculas, sem manchas, oferta suave às narinas do Senhor. Porque sacrificar os filhos, isso não é suave às narinas do Senhor. Aí, o capítulo 21 de Jeremias mostra que Deus diz por Jeremias ao rei Zedequias que destruirá Jerusalém pela espada. Mas acontece que nem todos morreriam pela espada. E que haveria duas opções para acontecer. Os que sobrevivessem morreriam de peste, fome ou a espada,
eles poderiam escolher ir preso para Babilônia, onde lá eles serviriam de despojo. Ou seja, lá eles seriam tratados como escravos, servos, ou pessoas simples do povo que teriam como função adorar o rei da Babilônia, que é Nabucodonosor. As duas opções não eram boas, mas o segundo, ele ainda tinha oportunidade de estar vivo. Só que sobre ele ainda tinha um peso. Essa pessoa que fosse levado como despojo para a Babilônia, este jamais retornaria à sua terra. Retornaria a Jerusalém, a sua terra. Quer dizer, a morte como escravo em Babilônia ou como povo que viveria na Babilônia era certa. Jamais voltariam para Jerusalém. Enquanto aos demais, esses morreriam à espada, ou fome, ou com doenças pestilentas. E tirando isso, na saída, Nabucodonosor ainda colocaria fogo na cidade. Esses que restassem, se eles não morressem queimados na cidade, eles viveriam nas ruínas que sobrassem da cidade de Jerusalém. E ali permaneceria. E ainda seria motivo de vergonha, porque as pessoas que passassem por ali, elas olhariam para a cidade e falavam assim, essa cidade não era tão abençoada, por que aconteceu isso? E o povo ainda ia testemunhar, porque eles abandonaram o Deus verdadeiro deles e adoraram outros deuses. Quer dizer, o próprio ímpio, os próprios povos ao redor sabia que o castigo que viria sobre Jerusalém é porque este deixou de adorar somente ao Deus verdadeiro. Os povos vizinhos sabiam que o castigo que viria sobre Jerusalém foi por abandonarem a adoração ao Deus verdadeiro, pelo pecado. Pecado que esses estavam cometendo perante o Senhor. Aí vem o capítulo 22. Quando, se não bastasse toda a maldição que viria sobre a cidade, Deus mostra que sobre a família, sobre a descendência do rei de Judá, a maldição também cairia. O Senhor disse assim ao rei de Judá: executai o direito e a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor.
Não oprimais ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, não façais violências ou derramais sangue de inocente neste lugar. Porque se cumprires estas palavras, então pelas portas desta casa os reis que assentarão no trono de Davi, em carros e montados a cavalos, eles, os seus servos e o seu povo, os farei entrar. Mas, se não ouvirdes a estas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que esta casa ela se tornará em desolação. A casa do rei de Judá. Tu és para mim Gileade, a cabeça do Líbano, mas certamente farei de ti um deserto, a cidade desabitada, porque deixaram a aliança do Senhor seu Deus e adoraram outros deuses e os serviram. O que está querendo dizer aqui? Porque antes, quando fala que se eles mudassem o caminho, se eles parassem de adorar os falsos deuses e de prestar aqueles holocaustos, aqueles sacrifícios de crianças lá nos braços de Baal, Deus, a descendência continuaria a ocupar o cargo de rei, de reinado ali em Judá. E uma vez que ele está ocupando o cargo de reinado, as pessoas viriam como? Entrariam por ali os reis montados a cavalo, o povo e o seu servo. Quer dizer, a glória de Jerusalém se permaneceria intacta. Deus cuidaria do povo. Mas se eles não mudassem o comportamento, aí não. Acabaria ali toda a glória do rei de Judá, inclusive da sua descendência.